A paz do Senhor a cada um. Meus irmãos e irmãs, ao abrirmos os olhos para este novo dia, somos convidados a reconhecer algo precioso. Não estamos aqui por acaso. A vida que pulsa em nós não é resultado do destino ou de coincidências, mas sim da bondade infinita de Deus. Cada batida do nosso coração é uma prova viva do cuidado dele. É por isso que, antes de qualquer outra coisa, precisamos aprender a iniciar o dia com gratidão, porque a gratidão abre o céu sobre nós. Quantas vezes acordamos já com pensamentos acelerados, preocupações sobre contas, trabalho, problemas de saúde ou até mesmo lembrando de feridas emocionais? Esses fardos pesam e nos fazem esquecer que temos um Pai amoroso que deseja caminhar ao nosso lado em cada detalhe. Mas a palavra nos garante em Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Isso significa que hoje você não precisa viver preso ao ontem. Se ontem houve dor, hoje pode haver cura. Se ontem houve derrota, hoje pode haver vitória. O Senhor renova a oportunidade de recomeçar a cada amanhecer. Por isso, neste momento, eu te convido a fazer uma escolha. Antes de mergulhar nas demandas do dia, escolha colocar Deus em primeiro lugar. Não é sobre perfeição, é sobre prioridade. É sobre começar reconhecendo que Ele é a fonte de toda força. Se você deseja que este seja um dia guiado por Deus, escreva aqui nos comentários: eu confio no Senhor para este novo dia. Agora que entendemos que cada manhã é um recomeço dado pelo Senhor, precisamos aprender a descansar nele. Muitas pessoas acordam já em estado de ansiedade, pensando em tudo que pode dar errado, preocupadas com o que ainda nem aconteceu. Mas a Bíblia nos diz em Filipenses 4, 6, 7, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esse versículo é como um bálsamo para a alma. Ele nos lembra que a oração não é apenas um ritual, mas uma entrega. Quando falamos com Deus, estamos depositando os fardos que não conseguimos carregar aos pés de quem é poderoso para resolver. Talvez você esteja preocupado com um diagnóstico médico, uma dívida, um relacionamento difícil ou até mesmo com sua vida espiritual. O Senhor está dizendo agora: filho, filha, não carregue isso sozinho. Me entregue em oração. Descansar em Deus não significa cruzar os braços e esperar que tudo caia do céu. Descansar em Deus é confiar que, enquanto você faz a sua parte, Ele está agindo no invisível. É como dormir durante a tempestade, como Jesus fez no barco, porque sabia que o Pai tinha o controle do vento e do mar. Que neste dia você aprenda a confiar mais e temer menos. Que o Espírito Santo te ensine a entregar e deixar nas mãos do Pai aquilo que você não pode mudar sozinho. Se essa palavra falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa aprender a descansar em Deus. Meus queridos, existe um segredo poderoso para viver dias mais leves: a prática da gratidão. Muitas vezes pedimos, mas esquecemos de agradecer. No entanto, a Bíblia nos mostra que a gratidão não é apenas uma boa prática, mas uma chave espiritual. Em 1 Tessalonicenses 5:18 está escrito: em tudo dai graças, porque está a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Note que o texto não diz por tudo, mas em tudo. Isso significa que mesmo quando enfrentamos problemas, podemos escolher agradecer. A gratidão não ignora a dor, mas nos lembra que o Senhor continua sendo bom apesar das circunstâncias. Ela muda o nosso olhar. Quando agradecemos, passamos a enxergar não só o que falta, mas o que já temos: vida, família, alimento, oportunidades e, acima de tudo, a presença de Deus. E aqui está o mistério. Quando agradecemos, criamos espaço para que o novo de Deus chegue. O coração grato abre portas. O coração murmurador fecha caminhos. Quantas bênçãos já foram liberadas do céu, mas não chegaram porque estavam bloqueadas pela falta de gratidão. Por isso, hoje, ao invés de começar o dia murmurando, comece agradecendo. Diga: obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pelo ar, pela chance de recomeçar. Obrigado porque sei que o Senhor está comigo. Essa postura muda tudo. Meus irmãos,
Depois de falarmos sobre gratidão, precisamos tratar de algo fundamental: a fé que move o coração de Deus. A Bíblia nos ensina em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer, mas confiar que Ele está fazendo, mesmo quando os olhos não veem. Muitas vezes, pedimos a Deus uma resposta e, quando não acontece no tempo ou da forma que esperamos, pensamos que Ele nos esqueceu. Mas não, meu irmão, minha irmã, Deus nunca se esquece dos seus filhos. Ele apenas trabalha no tempo certo, porque o tempo dele é perfeito. Veja o exemplo de Abraão. Ele esperou anos pela promessa de um filho, mas permaneceu firme, porque acreditava que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Talvez hoje você esteja esperando algo há muito tempo, uma cura, uma restauração, uma porta aberta. Eu quero te dizer que o mesmo Deus de Abraão é o teu Deus, e ele não mudou. A fé é como uma semente. Você planta, rega com oração, protege com gratidão e paciência, e um dia ela floresce. Não desanime se ainda não vê nada. Continue acreditando, porque Deus já está movendo peças invisíveis em seu favor. Queridos, é impossível falar de fé sem falar do poder da oração. A oração é a chave que abre portas no céu e muda realidades na terra. Quando você ora, não está apenas falando palavras ao vento. Você está conversando diretamente com o Criador do universo, aquele que sustenta todas as coisas. Em Jeremias 33:3, Deus nos faz uma promessa poderosa: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isso significa que, quando oramos, recebemos revelação, direção, paz e força para continuar. A oração é muito mais do que pedir, é alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Talvez você pense, mas eu não sei orar bonito. Deixe-me te dizer, Deus não procura palavras ensaiadas, Ele procura sinceridade. Uma oração simples, mas verdadeira, toca o coração de Deus mais do que 1000 palavras vazias. Lembre-se de Daniel, que orava 3 vezes ao dia, mesmo em meio à perseguição. Foi através da sua fidelidade na oração que ele viu o livramento na cova dos leões. E o mesmo pode acontecer com você. Quando a oração é constante, a presença de Deus se torna tão real que até as maiores feras da vida perdem a força. Se você crê no poder da oração, compartilhe este vídeo agora com alguém que você ama e que precisa ouvir esta palavra. Meus amados, agora quero falar sobre algo que muitas vezes é negligenciado: a importância de perdoar. Carregar mágoas, ressentimentos e ofensas é como tentar correr uma maratona carregando sacos pesados nas costas. É impossível avançar plenamente enquanto o coração está preso ao passado. Jesus nos ensinou em Mateus 6:14-15. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Perdoar não significa concordar com o erro, nem esquecer o que aconteceu. Perdoar é escolher não deixar que aquela dor dite os rumos da sua vida. É libertar não apenas quem te feriu, mas principalmente a si mesmo. Quando guardamos rancor, quem mais sofre somos nós. A alma fica pesada, o corpo adoece e o espírito se entristece. Eu sei que existem feridas profundas que talvez você pense, eu não consigo perdoar. Mas deixe-me te dizer, sozinho você realmente não consegue, mas com o auxílio do Espírito Santo é possível liberar perdão. E quando isso acontece, você experimenta uma leveza que não tem preço. O perdão abre espaço para a cura. O perdão abre portas para a restauração. O perdão é uma chave que destrava sua caminhada espiritual. Se você deseja dar esse passo de libertação, escreva nos comentários: hoje eu escolho perdoar e ser livre. Queridos irmãos e irmãs, depois de falarmos sobre o perdão, precisamos tratar de algo essencial: a cura interior. Muitas vezes buscamos apenas a cura física, mas esquecemos que as maiores feridas são invisíveis. São dores guardadas no coração, lembranças traumáticas, palavras que feriram, rejeições que nos acompanharam desde a infância. Essas feridas não aparecem em exames médicos, mas sangram todos os dias em silêncio. A Bíblia nos mostra em Salmos 34:18: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito.
Isso significa que Deus não se afasta quando estamos quebrados. Pelo contrário, é nesse momento que Ele se aproxima ainda mais para restaurar. Talvez você tenha crescido ouvindo que não era suficiente, que não era amado, que não teria valor. Talvez tenha sofrido traições, rejeições, ou tenha vivido algo tão doloroso que prefere até não falar sobre isso. Mas hoje, Deus está te dizendo: filho, filha, eu quero curar o que ninguém consegue ver. Quero colocar bálsamo nas feridas que até você esconde de si mesmo. A cura interior começa quando abrimos espaço para o Espírito Santo tocar nas áreas mais escondidas do nosso coração. É como uma ferida infeccionada. Enquanto está encoberta, a dor permanece, mas quando é exposta e tratada, finalmente cicatriza. Amados, a próxima chave é a confiança nos planos de Deus. Muitas vezes nos frustramos porque a vida não acontece do jeito que imaginamos. Fazemos planos, idealizamos caminhos, mas, de repente, algo muda e ficamos sem entender. Nesses momentos, o inimigo tenta lançar dúvidas. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Ele não ouviu minha oração? Mas a palavra nos lembra em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso significa que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece confuso. Pense em José, filho de Jacó. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo e preso injustamente. Aos olhos humanos, parecia que sua vida tinha acabado. Mas, na verdade, tudo aquilo fazia parte do plano de Deus para colocá-lo como governador do Egito. Se José tivesse desistido no meio do processo, nunca teria experimentado a vitória. Talvez hoje você não entenda o porquê de certas coisas que aconteceram com você. Mas creia, Deus está escrevendo uma história maior, e cada detalhe, até mesmo as lágrimas, será usado para um propósito. Escreva agora nos comentários: eu confio nos planos de Deus para a minha vida. Queridos, chegamos a um ponto fundamental, a esperança em Cristo. Se a fé nos sustenta e a oração nos fortalece, é a esperança que nos mantém de pé em meio às tempestades. O inimigo tenta roubar a nossa esperança, porque sabe que, quando desistimos de esperar, desistimos de viver. Romanos 15:13 diz: ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. A esperança não é apenas um pensamento positivo. Ela é uma convicção de que o amanhã pode ser melhor porque Deus está cuidando de tudo. Veja a história de Jó. Ele perdeu tudo: família, bens, saúde. Mas ainda assim declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Essa declaração de esperança foi suficiente para que Deus restaurasse o que havia sido perdido, dando-lhe o dobro em todas as áreas. Talvez você esteja cansado, sem forças, pensando que não há mais saída. Mas hoje eu venho como mensageiro de Deus te dizer: não perca a esperança. Ainda há promessas para se cumprir na sua vida. Ainda há milagres para acontecerem. Ainda há capítulos lindos da sua história que não foram escritos. Meus amados irmãos, para finalizar essa poderosa oração e reflexão, quero deixar um chamado: a entrega total a Deus. Muitas vezes oramos, temos fé, buscamos cura e perdão, mas ainda seguramos o controle de algumas áreas da nossa vida. Queremos entregar, mas continuamos tentando resolver tudo com nossas próprias forças. Provérbios 3:5-6 nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que, quando entregamos completamente, Deus age com liberdade. Entregar não é sinal de fraqueza, é sinal de confiança. Quando você solta as rédeas, Deus assume a direção. E quando Ele assume, tudo se alinha. Portas se abrem, caminhos se endireitam e milagres acontecem. Hoje, faço uma oração sincera. Senhor, eu entrego minha vida, meus sonhos, minha família, minha saúde, minhas finanças, meus planos em Tuas mãos. Que não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Essa entrega abre as janelas do céu para que bênçãos incontáveis sejam derramadas sobre você. Amém. Para selar este momento, escreva nos comentários: eu entrego tudo nas mãos de Deus.